Shalom, shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional capítulo 3 do livro de Daniel. Olha só, estamos prosseguindo aqui em conhecer mais a Deus. E essa é a nossa melhor decisão, estarmos aqui juntas compartilhando da palavra de Deus. Bom, eu quero te pedir para que antes de a gente começar essa palavra, a gente possa orar. Então eu peço que você feche seus olhos, incline sua cabeça e coloque a mão no coração. Vamos orar. Precioso e querido Deus, eis-nos aqui mais uma vez. Queremos sim, Senhor, te ouvir e te obedecer. Ajuda-nos, Deus, a ter entendimento dessa palavra, ter revelação do alto. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, que possamos andar no teu propósito. Pai, aplica o sangue dos pés de Jesus que fala do propósito, Pai, que possamos caminhar em tua direção. Ajuda-nos, Santo Espírito, nos guia, nos direciona, pega em nossas mãos. Nós precisamos de ti mais do que tudo. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra, a verdade, Pai, que possa entrar em nosso coração, em nossa mente, que possa nos transformar, que sejamos transformados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui, capítulo 3 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. A ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, olha o que ele fez. Ele colocou em uma cidade, né, na província da Babilônia, ali, uma estátua. Puro ego, né? Puro narcisismo. O rei da Babilônia fez uma estátua de 27 metros. Imagine quantos andares são de um prédio. 27 metros é muito alto. E ele fez aquilo ali. Vamos ver qual era o propósito disso. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. E assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficar em pé diante dela. O que está falando aqui? Ele é rei e ele convocou os sátrapas, os governadores, os prefeitos, era pura política. Toda a equipe ali da política da nação da Babilônia estavam reunidas para a dedicação da imagem. E a gente sabe que a imagem fala de idolatria, né? É como se ele fosse o primeiro na vida das pessoas. As pessoas precisavam se prostrar diante da imagem. E a gente conhece a história, a gente sabe que os judeus não se prostram diante de ninguém, de nada, de imagem nenhuma, só diante de Deus, do nosso Senhor. Então a gente sabe, essa história ela é muito famosa, que vai acontecer com Daniel e seus amigos. Os amigos, essa história da fornalha, né? A imagem de ouro de Nabucodonosor, puro narcisismo, ego. Sabe, eu no centro de tudo e não Deus no centro de tudo. Deus precisa ser prioridade. Eu e você precisamos nos prostrar, nos ajoelhar, colocar o rosto em terra diante do Senhor, nos humilharmos diante do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então ele convocou toda a nação, todas as autoridades, como se hoje fosse o presidente, o vice-presidente, os senadores, os governadores, deputado estadual, deputado federal, vereadores, toda a galera ali, né? A política. Mais uma vez eu quero que você registre isso. A Bíblia ela é muito política, ela fala de política o tempo todo, então abra sua mente para isso. Nós já passamos as eleições, mas daqui a 4 anos tem mais eleições. Daqui a 2 anos, né? Daqui a 2 anos tem de vereadores, de alguns outros candidatos. Daqui a 4 anos de presidente, de governo. Então assim, você precisa abrir sua mente. Quando alguém diz que religião não tem nada a ver com política, meu amor, leia a Bíblia. A Bíblia fala de política o tempo todo, reis, sacerdotes. Aqui a gente está ouvindo de Daniel, que era um grande governador na Babilônia, uma das maiores potências mundiais da época. A gente ouve falar de José, que era depois do faraó, né, lá no Egito. José do Egito, lembra? Era o grande governador, ele como se fosse o vice-presidente. E a gente ouve falar de tantos juízes e de Débora, uma mulher ali guerreira à frente da sua geração, e tantos outros. Então abra sua mente, acorde, pare de ouvir Satanás e ouça Deus em nome de Jesus. Vamos seguir aqui, versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada.
ó homem de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Olha o terror, porque agora o Estado governa, né? O Estado, o rei aqui, governa tudo. E está dizendo, olha, se você não se prostrar, você vai para a fornalha de fogo. E aí? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Não me prostrar. Amém, amor. Essa decisão é difícil, porque imagine que quem não se prostrar ia morrer, né? Mas foi exatamente isso que os amigos de Daniel fizeram. Vamos terminar aqui, vamos finalizar. Não finalizar nada, que a gente já está no versículo 8. Versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Ó denúncia, ó diabo, ó Satanás querendo te denunciar. Versículo 10. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, versículo 13 ao 13, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorarem a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha só o som do inimigo, né? Colocando pressão, te colocando contra a parede, colocando medo, terror. Mas Deus sempre livra e Deus sempre ganha. Amém. Já estamos aqui na cama, né? E Guigui tá aqui do lado brincando e ouvindo. E ele tem resposta. Mas é verdade. É verdade, bem, isso. Porque a gente precisa ter muita fé, né? Confiar que Deus vai nos dar libertação, nos dar livramento. E olha só, a gente vive pela fé. A gente precisa viver no sobrenatural de Deus. A gente precisa estar disposto a ouvir e obedecer ao Senhor. Porque não dá pra viver só no natural. Não dá pra gente ficar só pensando nas coisas naturais, no que vão acontecer. Ah, mas se eu fizer um gato net, se eu fizer um gato de luz, se eu fizer um gato de internet, não tem problema não, Deus sabe, né? Eu preciso. E se eu roubar aqui na empresa? Ah, Deus entende. Não é nada disso. A gente tem todos os dias escolha de se corromper ou não, de mentir ou não, de roubar ou não. Todos os dias a gente está sendo lançado na fornalha de fogo. E o que você vai fazer? Vai esperar o quarto homem? Não. Você vai esperar o quarto homem, que é o anjo de Deus ali, para dar livramento? Ou será que você vai se prostrar diante da imagem? Livramento! Será que a gente tem fé o suficiente para isso? Então o próprio rei mandou chamar os meninos, né, que já eram governadores ali de províncias, e falaram, olha, vocês têm uma última chance. Se vocês não fizerem o que eu tô mandando, vocês vão morrer. E vamos ver o que eles decidiram? Eles decidiram que não vão se curvar nunca, nem com uma gotinha do pé. Então vamos ver se foi isso mesmo. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei,
Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que mandartes erguer. Minha gente, isso aqui é muita fé, isso aqui é muita coragem, estar diante do rei e estar falando uma coisa dessa. Será que a gente consegue se posicionar assim diante do mundo? O mundo tem tantas ideologias, tantas ideias, está querendo corromper o tempo todo as nossas crianças, sabe, os jovens na faculdade. O mundo tem tantas coisas que está simplesmente querendo corromper a nossa mente, o nosso coração. Olha, se você seguir isso, você vai se dar bem. Olha, saia da igreja, saia desses pensamentos. A Bíblia está muito atrasada, o mundo prega isso, que a Bíblia precisa ser atualizada, que é muito machismo, que é muito... Será que a gente vai se curvar diante das ideologias, das ideias do mundo? Sim, de Deus! A gente não pode se curvar diante das ideologias e das ideias do mundo. E sim de Deus. Precisamos nos curvar aos princípios do Senhor, ter a coragem que esses meninos aqui tiveram, nos posicionar. É isso que eu e você precisamos fazer, nos posicionar. Nós temos princípios e vamos cumprir princípios. Eles tinham princípios, eles eram judeus. E eles foram justamente denunciados por causa da cultura deles, por causa dos princípios dele. E se o diabo te denunciar, Deus vai te livrar. Era disso que eles tinham certeza e convicção, e a gente conhece a história, a gente sabe que foi isso que aconteceu. Vamos seguir aqui, versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que no seu semblante mudou. Imagina. 100% de fúria. Imagina que ele ficou endemoniado, endiabrado, que a cara dele ficou fechada ali, né? Porque tá dizendo que o semblante dele mudou. Essa cara aqui? Você é uma bênção, filho. Eu não preciso dessa cara. Ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. O quê? E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Estava muito mais quente. Minha gente, sabe o que é a graça incrível, a incrível graça? É isso aqui. Porque você viu que o rei estava endiabrado, endemoniado, né? Tava com a cara em fúria, mandou aquecer 7 vezes mais, pegou os caras mais fortes para amarrar eles e para jogar na fornalha. É, mas como ele estava muito furioso, se eu fosse ele, eu mandava os guardas amarrarem com correntes, isso sim. Bom, não ia adiantar, né? Vamos ver o que aconteceu. A ordem do rei, fornalha, aqui... Cadê? São os soldados mais fortes do exército amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 21. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que se as chamas matarem os soldados que levaram Sadraque, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Os caras que levaram ele para a fornalha morreram, porque estava tão quente, que os caras morreram. E o rei, nossa, ele é como Dom Pedro II. Ele só se importava com ele, não com os guardas. Imagina só, ele tava tão bravo que nem se importou com os caras que levaram ele pra fornalha e morreram. Pois é, os soldados, súditos, os guardas dele morreram. Hoje é especial, né? Tem ministração junto com o Guigui. Vamos lá, vamos seguir aqui. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Porque tinha um anjo de Deus. Eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece como um filho dos deuses, né? Ele conhecia deuses, ele não conhecia Deus, ele não sabia
como era isso, mas era o próprio... O próprio anjo que Deus, o único Deus, mandou. Amém. O próprio Deus enviou um anjo ali, né? O quarto homem, como se fosse Jesus andando com eles, né? Era o quarto homem. Mamãe! Versículo 26, a gente está finalizando, tá bom? Já tá grande esse áudio, mas eu tô muito feliz aqui de estar fazendo essa ministração junto com o Gui. Espero que amanhã... Não, espero que todos os próximos dias sejam assim. Amém, Gui. Você precisa de um devocional seu também para as crianças. Vamos seguir aqui. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Graças a Deus ele não mandou outros guardas para irem lá, senão os guardas iam morrer. Mas olha só o que ele fez. Ele reconheceu que eram servos do Deus vivo. Eles viram quando os meninos antes disseram: olha, se Deus quiser ele vai nos livrar. Só que a gente não vai se prostrar, então pode jogar. Você viu que ele nem fez o teste, né? Ele simplesmente, olha, a gente não vai se prostrar. Então lança lá. E lançou, e agora estão reconhecendo, a glória é para Deus. O próprio rei está dizendo: meninos, venham aqui, vocês são servos do Deus vivo. O próprio rei está reconhecendo: venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, toda a política estava reunida, né? Todo presidente, vice-presidente, governador, senador, deputados, todo mundo estava ali reunido, ó. Pensei que nessa época ainda existiam governadores e reis e não presidentes. Não era presidente, não. Presidente é agora da república que você está estudando. Eu falei como uma forma de falar que é hoje. Na época era rei. Ele era rei da Babilônia e ele tinha seus conselheiros, tinha os sátrapas, mas eu dei um exemplo como e o general? E hoje é um exemplo como se fosse presidente, entendeu? Do Brasil. É ele como se fosse presidente. Ele tinha a maior autoridade na Babilônia. Os conselheiros e o rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Uau! Será que você pode dizer comigo: uau, glória a Deus, olha o testemunho. Os caras que foram deixar ele morreram. E eles não tinham nem cheiro de queimado. Tá bom. Uau, glória a Deus. Amém, Gui. Vamos finalizar aqui que esse áudio está grande. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. E por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Eu ia falar sucata. Então, o rei, vamos finalizar aqui. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Minha gente, esse capítulo 3 é extraordinário demais. A gente conhece a história da fornalha de fogo, mas olha só, mudou a mente de um rei, mudou a cultura, porque antes tinham que adorar aquele Deus de ouro que ele tinha feito. E agora ele está dizendo: se alguém falar mal do Deus dos meninos, do Deus dos judeus, do Deus dos hebreus, né, do Deus de Israel, tá ferrado. Esse rei não é fácil, né? Primeiro ele manda não se prostrar diante dele, vai para a fornalha de fogo. E aqui ele está dizendo: quem desobedecer, quem desonrar o Deus de Israel... Eu já queria falar. Como é que uma pessoa pode ser tão rápida assim para mudar? Primeiro diz contra Deus, agora diz com Deus. Amém, glória a Deus, mas é isso que Deus faz. É a graça, a incrível graça de Deus transformar. Ele me transformou assim também, Gui. Eu não era uma pessoa muito boazinha, não, e ele me transformou. E ele tem transformado tantas pessoas e vai transformar mais ainda reis e políticos e nação inteira, começando da nossa casa, transformando. É isso que Deus faz, transforma. Só que esse rei é muito radical, porque agora ele está dizendo que quem vai ser despedaçado, a casa vai virar de entulho. Eu ia falar sucata, como eu disse. Em misericórdia, né? Mas glória a Deus, porque Deus transforma. Deus é Deus de transformação, de mudar a coisa que era ruim para coisa muito boa. Queria que essa lei ainda continuasse até hoje. Nem todo mundo do mundo não serve a Deus.
Amém, mas é porque a gente tem escolha, né? A gente tem escolha, a gente pode decidir a quem a gente vai servir. E Deus nos dá o livre-arbítrio, que a gente possa escolher servir a Deus todos os dias. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. E também